apóstolo Adalto também me abençoou. Falei para o apóstolo Adalto, estou precisando de um tablet. Aí lá vem ele, de lá do Canadá, trouxe um tablet de presente. Aí eu fui para Israel, fiz uma gambiarra para ligar. O negão do Elias me dá um curto-circuito que queimou o tablet. Deixou o tablet da cor dele. Falei, poxa, negão, você é um vacilão, negão. Queimou o tablet que eu ganhei de presente. Ficou só aquela fumacinha. Mas eu guardei, até hoje o tablet está lá em casa, você pode ter certeza. Não joguei fora não. Então vocês são pessoas especiais. E pessoas especiais a gente nunca deve esquecer. Então, a todos vocês aqui também, muito obrigado. Meus livros estão aqui fora, quem não adquiriu ainda, tá? Família, Desenho, Princípio e Propósito, Batalha Espiritual. Você sabe que eu estou com um projeto da revista e tudo é bem-vindo. Vou aproveitar o tempo aqui que o apóstolo me deu e vamos ler o livro de Esther. No livro de Jó você volta para a esquerda, já vai chegar no livro de Esther. Livro da Rainha Esther, capítulo de número 2, versículo de número 5. Esther, capítulo 2, verso 5, diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Adassa, anota aí, Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era moça bela de parecer e formosa vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres, e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites, seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Diga assim comigo: Senhor, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala ao meu coração, fala ao meu no coração, mais profundo da minha alma. o mais profundo da Que não minha seja alma. o homem que venha falar, Que não seja o homem que mas venha que seja falar, o Senhor, a tua mas voz. que seja o Senhor. A Eu tua quero voz. sentir algo diferente, Quero sentir algo de e eu já te dou a glória antecipada, Eu te dou glória no antecipada. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, Senhor, fecha esse lugar, fecha esse lugar. me cobre agora e me envolve com a tua presença, Me cobre agora e me que envolve com a nada tua me presença. distraia nesse momento, Que nada me que distraia. eu possa ouvir a tua voz Que eu direta, possa ouvir a tua a voz minha direta, alma. a minha alma. no nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Esther é um livro pouco lido, não é muito lido, mas é um livro com uma mensagem muito profunda. E por que foi escolhido nesse tema nosso de coisas novas? Eu entendi à tarde que a minha participação tinha terminado, mas o meu pai aqui, meu pai apóstolo, falou: não, você ainda vai trazer uma mensagem. E a gente às vezes fica muito preocupado com o que vai dizer e fica pensando em Deus, no que pode falar. E sinceramente, desde a primeira mensagem que eu lutei para ter, não tinha. A segunda agora, falei com meu companheiro de quarto lá, que eu fui tomar um banho, trocar de roupa. Quando a água desceu a água do céu também. E o Senhor me deu essa palavra. Vai ser uma palavra curta, rápida, mas com efeito muito duradouro na sua vida. Por quê? Nós estamos falando de Esther. Esther era uma moça bonita, formosa, órfã de pai e de mãe, criada por seu primo Mardoqueu, que a adotou como filho. É isso que a história está nos dizendo. Esther, ela vai surgir num momento muito difícil do reino Medo-Persa, quando o rei Assuero perde muitas embarcações, muitos navios de guerra. Ele dá uma festa para enganar o povo da derrota que ele teve, e nesse momento
a bebida toma conta da sua vida. E segundo a lei dos Medo e Persa, uma mulher não podia entrar na presença de um homem, salvo se ela fosse convidada, se ela fosse chamada. Então ele chama a sua esposa Vasti, e a gente não entende porquê, mas Vasti entendia a lei, e ela não quis entrar na presença dele, porque ele já estava bêbado, o pessoal estava, todo mundo já tomado de bebida, eram muitos dias, e ela não quis entrar. Por esse motivo, Vasti é deposta do cargo de rainha. O cargo de rainha fica vazio, e nós vamos entender uma coisa principal nesse livro. Esse livro não tem o nome de Deus. O nome de Deus não aparece em parte alguma desse livro, mas a presença de Deus é constante em cada versículo desse livro. É interessante como Deus governa tudo e não aparece. E aqui nos remete uma coisa importante, que Deus não precisa aparecer e nem precisa nos dar sinal nenhum para dizer que Ele está comandando. Deus não é para ser visto, Deus é para ser sentido. E aqui nós vamos entender uma coisa importantíssima. O rei é consolado pelos seus conselheiros, que eles dizem: se busca outra mulher, passa o tempo, e se coloque outra como rainha, faça-se uma seleção. Aí no capítulo 2, quando nós chegamos, já estão se procurando as mulheres para levar para o palácio, para se fazer uma seleção, e aparece agora essa mulher, órfã, sem perspectiva de vida, sem futuro, escrava, vivendo numa fortaleza. E qual é o pensamento de um escravo? Nenhum. É só sofrimento, porque ele já vem de uma vida de escravidão, ele não tem projetos de vida, ele tem limitações. Então essa palavra é para mim e para você, para a gente entender uma coisa: Deus nos alcança quando tem algo a fazer em nós e através de nós. Agora, todas as vezes que Deus nos alcança, Ele nos alcança para fazer algo inimaginável, algo muito maior do que pensamos estar preparado. Outra notícia importante para você: Deus nunca trabalha com gente muito preparada. Ele sempre prepara para fazer como Ele quer e Aleluia. deixa da maneira como Ele pretende agir. Aleluia. Quando Ele chama essa mulher, o texto vai dizer as referências, o que ela é, que era uma órfã, mas diz um primeiro ponto, diz: esta é Hadassah, que é Esther. E isso me chama muita atenção, porque Hadassah, ou Hadassah, na verdade não se diz Hadassah, porque é um A aberto, um H aberto, é um re, se fala Hadassah, que é uma língua cultural, e a gente falando Hadassah fica melhor. Mas o nome Hadassah quer dizer murta ou mirto, uma planta rastejante do deserto da Palestina. E essa planta, quando ela começa a florescer, ela gera uma flor em forma de estrela. Por isso que diz: esta é a Hadassah, que é Esther, porque Esther significa estrela reluzente. Então logo não se começa como estrela reluzente, mas se começa como árvore rastejante do deserto. Ninguém começa como Esther, começa primeiro como Hadassah. E eu queria dizer uma coisa para você: antes de ser Esther, você tem que ser Hadassah. Existem dois tempos que eu queria destacar, porque nós estamos falando de coisa nova. Existe o tempo de Hadassah e existe o tempo de Esther. O que é o tempo de Hadassah? É o tempo de escravo. É o tempo que ninguém te conhece. É o tempo que você está no anonimato. É o tempo que todo mundo passa à tua frente. É o tempo que você se oferece e ninguém te quer. É o tempo que você paga e ninguém te ajuda. É o tempo que você vai e ninguém te vê. É o tempo que você pede socorro, mas as pessoas te ignoram. Sabe por quê? Porque você está tentando um tempo fora de tempo. E a coisa mais bela da vida cristã é quando chega o teu tempo. Quando chega o teu tempo, aí você não precisa pedir nada para ninguém. As pessoas batem na tua porta, elas te procuram, elas te acham, elas te consolam, elas te enviam. É algo poderoso quando chega o teu tempo. Então, primeiro vem o tempo de Hadassah, é o tempo que se rasteja, é o tempo que se é ignorado, é o tempo que se é ninguém. E nesse tempo existem alguns aprendizados. Por quê? Porque Hadassah, ela vai ser levada ao palácio. Encontra-se aqui Hegai, e Hegai é um eunuco preparado por Deus para cuidar da performance de Hadassah, cuidar da staff,
quando Deus te chama, Ele também manda a tua staff. Ele manda alguém para te ajudar a vestir, te manda alguém para ajudar a calçar, Ele manda alguém para te ajudar a alimentar você espiritualmente, Ele manda alguém para cuidar da tua vida em todos os sentidos. Deus também tem a sua staff para cada um de nós, e hoje Deus está falando disso para mim e para você. Ele está começando um novo tempo na nossa vida. Então ela vai e ela começa a ter preparos. Os preparos levam 12 meses. Quantos meses? 12 meses. E o texto vai nos dizer o seguinte: que se ela entrasse na presença do rei e o rei não gostasse, nunca mais ela poderia voltar e ela viveria escrava no palácio. E às vezes você se pergunta: por que Deus faz isso com a gente? Talvez você se pergunte: por que Deus fez aquilo com José? Deus não precisava fazer aquilo com José. Mas José tem uma história linda. Por quê? Porque José saiu da cadeia para ser governador do Egito. E hoje, para você ser governador, no mínimo uma faculdade você deveria ter. Pelo menos entender um pouco de política. José só entendia de presídio e entendia de cuidar de coisas das pessoas. José só entendia de escravidão. Aonde foi o processo que fez a faculdade de José? A faculdade de José começou, sabe aonde? Começou na casa do Senhor Potifar. José estava longe de casa e o homem deixou a casa para ele cuidar. E Potifar começou a prosperar por causa de José. Olha como é que a vida é interessante. Você está na prova, mas a tua presença prospera as pessoas que estão provando você. E aí, naquele momento, José começa a prosperar. O Potifar deixa tudo nas mãos dele. Quando deixa nas mãos dele, a mulher se engraça. E aí eu vejo uma aprovação para subir de nível, porque toda vez que Deus quer fazer você subir de nível, Deus manda uma aprovação maior do que a unção. Olha que interessante, Ele manda a mulher. Se você ler Gênesis capítulo 39, diz que Potifar era eunuco, né, de Faraó. Me diz uma coisa: para que eunuco quer mulher? Só para provar José. Diz que a mulher era bela, ela aparece. José, eu comparo José com Adão. Adão tinha árvore e não podia comer do fruto. José estava com uma árvore na frente dele. Adão foi reprovado, mas José passou. E o que José disse? Pecaria eu contra Deus e contra meu Senhor, que tudo tem colocado nas minhas mãos e de nada tem falta. Já não estava mais um menino arrogante que saiu de casa, que entregava a todo mundo, mas estava um homem que acreditava que mesmo Deus não aparecendo, ele estava presente. E sabe, José, ele passa. Por ele passar com sinceridade, ele para na cadeia. Na cadeia ele foi colocado injustamente. Sabe o que Deus queria no governo do Egito? Um homem justo e imparcial. Quando se elegem governadores, deveria se pensar nisso. Se elegem pessoas para administrar, você deveria pensar nisso. Por quê? José deveria ser leal a quem deu a ele a posição. Você vai olhar que José, ele nunca foi o primeiro. Ele foi o segundo na casa de Potifar. Ele foi o segundo no cárcere. No Egito, quando ele chegou, o faraó disse: eu vou te dar o meu anel, mas eu vou ser o teu senhor, você será o segundo. Quando ele é eleito e vai passar diante do povo, ele passa no segundo carro. E você não precisa ser o primeiro. Para ser o primeiro, você pode ser o segundo, e você pode comandar todas as coisas que Deus coloca na tua mão. Quando ele chega no Egito, ele tinha uma característica diferente. A faculdade de Deus havia aperfeiçoado ele. Deus tinha em mãos um homem que era fiel a quem dá uma posição, e tinha em mãos um homem que não poderia ser injusto, porque fizeram injustiça com ele. Então está ali o homem perfeito, o homem treinado por Deus. E talvez você ache que tem que fazer muita teologia, talvez você ache que tem que orar 12 horas por dia. Não, você tem que confiar em Deus, o Deus do impossível, o Deus da coisa nova, o Deus que cria do nada, o Deus que faz tudo acontecer na hora que Ele quer. Esther, eu vou ver a mesma coisa, porque Esther está no palácio, só que ela está se preparando, ela está mudando as vestes, ela está tomando banho de pós aromáticos, e ela toma um banho de mirra. O banho de mirra era interessante, porque quando ela saía do banho de mirra e ela começava a suar, o suor dela transpirava mirra.
Então, quando ela foi chegando diante do rei, na frente do palácio, quando ela respirava uma glória excelente, que aquele homem preparou ela para estar diante do rei. Mas levou 12 meses que Esther estava no palácio. E aqui me remete uma outra coisa importante. Quando você está no tempo de Hadassah, você está no palácio, mas ainda não conhece o rei. Eita! Quantas pessoas estão no palácio e nunca viram o rei? Agora, para ver o rei é fácil. É só você trocar as vestes, se banhar com mirra e usar pós aromáticos que façam o teu cheiro exalar, para ele sentir o teu cheiro quando você passa. Aí você vai chegar na presença do rei. Versículo 12, vou ler rápido. Ainda tem 15 minutos, oh glória. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Vai chegar a sua vida. Vai chegar a sua vida. Vai chegar a sua vida. Se prepara, diga, se prepara. Continua consagrando, continua mudando as vestes, continua dentro do palácio, continua preparando-se com mirra. Vai chegar a tua vez. A nossa vez chega, irmão. Não é possível que chegue a vez de todo mundo e não chega a nossa. Eu libero uma palavra para a tua vida. Vai chegar a tua vez. Tem que chegar restaurando. Como disse o apóstolo Vitor, a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está chegando a nossa vez, mas nós temos que acreditar no nosso potencial. Você tem que acreditar em você. Meu antigo pastor me ensinou 3 coisas. Ele disse: você tem que acreditar em 3 coisas, Lindenberg. Acreditar em você. Se você não acreditar em você, nem eu acredito. Acreditar no que você faz. Se você não acreditar no que você faz, não faça. E acreditar em Deus. Porque se você não acreditar em Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Provérbios 25, 2 diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigado. Pergunta: onde estão os reis? Só tem 4? Não, pelo amor de Deus. Onde estão os reis? Onde estão os reis? Deus encobriu coisas, mas nós temos que cavar, temos que procurar. Agora que lindo, Deus esconde coisas dentro das coisas. Deixa uma moeda aí, alguém? Tem moeda aí? Eu já me deu aqui. Faz de conta que isso aqui é uma semente. O que é que eu tenho na mão? Semente. Você está vendo na minha mão uma semente, mas isso não é a realidade dela. Isso aqui é apenas um fato. A semente que você vê na minha mão é um fato. Por quê? Porque dentro dessa semente tem uma árvore. Dentro dessa árvore tem várias sementes. Dentro dessa semente tem várias árvores. Nessas várias árvores, várias sementes. Nessas várias sementes, várias árvores. Nessas várias árvores, vários frutos. Vários frutos, várias sementes. Então, dentro dessa semente não tem uma árvore, tem uma floresta. O destino final dessa semente é se tornar uma floresta. Sabe, assim como Deus preparou em cada semente um destino, Deus preparou em cada vida um destino. Paulo diz o seguinte: nós temos um tesouro num vaso de barro. Aleluia. Tudo que
que você precisa para vencer já está aí dentro. Tudo que você precisa para arrebentar nesse mundo já está aí dentro. Só que a gente está esperando acontecer um milagre que não vai acontecer, porque o salmista diz: Deus deu a terra para os filhos dos homens conquistarem. Aleluia. A terra está aí. Numa mesma rua mora um príncipe e na mesma rua mora um mendigo. São escolhas. Tem gente que diz assim: eu não vou chegar, não vai dar. E tem outro que diz: eu vou chegar, vai dar. E às vezes quem acha que vai dar é o que menos tem condição, porque o mais inteligente às vezes acha que não, e o menos inteligente é o que chega. Lá na rua eu tinha um amigo que contou a história de dois vizinhos dele. Ele disse: tinha um que a gente chamava de nerd, só queria estudar. Aí chegava lá com aquela cara de maluco, a gente ia jogar bola e tal, e ia fumar maconha. E tinha um irmão dele que gostava de fumar maconha. O tempo passou, o irmão se profissionalizou em maconha, e o nerd virou juiz. Numa mesma casa haviam dois destinos, só que um enveredou para o lado que acreditou, e o outro acreditou na irresponsabilidade, achando que a vida não passa. Mas a vida passa. E o que dizer dessa vida, se você passar nessa vida e ver tudo passar na sua frente e não conquistar nada? A maior tragédia da vida não é morrer, a maior tragédia da vida é viver. Versículo de número 16. Assim foi levado Ester ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Verso 17. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres. Sabe o que Deus fez? Deus tirou uma rainha e colocou uma plebeia. Por que Deus faz isso? Deus não faz isso por acaso. Deus faz isso porque tem um propósito. Deus nunca faz nada sem ter um futuro lá na frente para acontecer. Entenda, Deus não te chamou para ser apenas um espectador sentado na igreja. Deus chamou você para fazer a diferença nessa terra. Deus chamou você para fazer algo grande, algo poderoso nessa vida. A Bíblia diz que ele amou Ester, mas Vaste saiu. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Deus tinha Israel como a menina dos seus olhos, não é? E até hoje nós temos um amor especial por Israel. Mas eu estava estudando, eu escrevi uma revista sobre a carta aos Efésios, versículo por versículo, ponto por ponto. Levei 6 meses estudando. E quando eu cheguei naquele capítulo 1, que fala uma coisa, parece abrupta para mim. Deus nos escolheu antes da eternidade. Aí eu disse: gente, por que eu estou admirando tanto Israel? A gente admira Israel porque vê grandeza, vê beleza, vê sucesso, mas não entende uma coisa: Israel é a menina dos olhos de Deus desde o começo do mundo. A igreja é a menina dos olhos de Deus antes da fundação do mundo. Nós somos mais importantes do que Israel. E se não fosse, a Bíblia não dizia. Somos nós que temos que orar pela paz em Israel. Está com a gente tudo. Olha que coisa tremenda. Aí eu fiquei olhando e falei: é tudo uma questão de posição, de você entender de onde veio e quem você é agora. Só que quando você olha para cá e diz assim: Deus tirou Israel e chamou quem? A igreja. Deus tirou Vaste e chamou quem? A plebeia, Ester, que não tinha futuro, não tinha promessa, não tinha nada. A igreja é Ester, Vaste é Israel. Então agora o rei olha para Ester e diz assim: e o rei amou a Ester mais do que todas. O rei te ama, o rei te ama. É a melhor notícia dessa noite: o rei te ama. Olha que coisa importante de se ver. E aí, irmãos, chega um momento crítico, porque você vai entender nos próximos capítulos que existe uma pessoa trabalhando com Ester, que é Mardoqueu. Ester é a igreja, Mardoqueu é o Espírito Santo. E
ele está sempre ali intercedendo, fiscalizando, olhando, vendo a necessidade, vendo o que precisa. Então chega um momento na vida dela de que Esther esquece porque está ali, e agora ela está curtindo o palácio. E você não foi chamado para curtir o palácio, você foi chamado para salvar a nação que está em perigo. Aí obrigado. Rapaz, daqui a pouco vem a nota de 100 aqui, meu Deus. Você foi chamado para uma coisa tremenda. Aí Mardoqueu rompe o palácio e manda um recado para ela. E ele diz para ela o seguinte: olha, se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá. Mas quem sabe se para tal tempo não chegasse a esse trono. Esther fica crente com essa palavra, resolve jejuar. E às vezes Deus tem que dar uma sulavancada na nossa posição para a gente poder se voltar para Ele, né? Ela disse: não deixa que eu e as minhas concubinas, nós vamos orar, vamos fazer um jejum, mas tem um problema: o rei não me chama, e se eu entrar e ele não estender o cetro, ele corta meu pescoço. E agora, Estherzinha tem que salvar a nação, porque Amã, o capitão, o homem da guarda, o chefe, resolve odiar Mardoqueu, que havia salvado a vida do rei. Eu não posso contar isso porque eu não tenho mais tempo, deixa para outro dia. Mas eu vou parar só nessa parte. A carta foi escrita, e agora Esther vai ter que entrar na presença do rei. Deixa eu contar duas coisas importantes para terminar, para você entender por que o novo tem que ser novo. Tem um filme que roda na internet, esse é o mais próximo desse texto. Eu vejo quando Esther vai entrar na presença do rei, e ela entra pelo portão, e o rei, quando olha para ela, ele fica assim, porque ele sabe que tem que passar a faca. Ela não falou nada com ele, e ela entrou pela porta. Entenda isso. Só que quando ela entra pela porta, no filme apresenta o soldado pegando a espada e levantando. O rei olha para ela, olha para o soldado com a espada e pega o cetro e estende. Meu Deus! Ela é salva pelo gongo. O que Estherzinha está fazendo ali? Ela está arriscando a vida dela para salvar a nação. Esther é a igreja. A igreja, para salvar, tem que morrer. Jesus falou, Paulo fala: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Não é isso? Se você quer vida no púlpito, tem que subir aqui morto, porque só morto pode transmitir vida. Vivo só transmite morte. As igrejas estão morrendo por causa de mensagens motivacionais. Nós não precisamos de mensagem motivacional, nós precisamos de uma mensagem que vem do céu, transformacional. Quando a Estherzinha vem e chega diante do rei, e vamos começar a acabar aqui agora, porque my time is finished. Então ela olha para ele e ele olha para ela, e antes dela pensar em falar, quem fala é ele. E ele diz: o que é que tens, minha rainha? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Talvez você nunca tenha entendido isso, mas fala para o teu irmão que está do lado. Ele te prometeu metade do reino. Ele te prometeu metade do reino. Agora pergunta para o teu irmão: por que metade e não todo? Por que metade, não todo? Diga assim: porque ele é o marido. Porque ele é o marido. E então ele governa junto com você. Governa junto contigo. Eu te dou a metade do reino. Você não pediu nada, mas eu te dou a metade do reino. Agora entenda: só Esther poderia entrar para falar com o rei. Só a igreja tem acesso direto ao reino. Só Esther poderia salvar a nação que estava em perigo. Só a igreja pode salvar o mundo. Agora, para salvar o mundo tem que entrar. Por isso que de manhã eu disse para você: ele convidou você para entrar. E você tem que entrar. A porta está aberta. Chegou o momento da revelação. Chegou o momento de estar à mesa com o seu rei. E Esther, ela consegue uma coisa interessante naquele dia. Ela diz: quero que faça um banquete, chame a mãe,
E quando vai chegar o banquete, ela diz o seguinte: olha, a mãe escreveu uma carta. E o rei falou: não podemos mudar, não tem como mudar o decreto. A única coisa que eu posso fazer é dar uma carta para vocês se defenderem. Olha que legal. Não podia mudar o decreto, mas podia dar uma carta. O que Jesus Cristo é? Paulo falando: Cristo é a nossa carta escrita. É a nossa carta escrita. Aí quando você chega lá na cruz, Paulo falando aos Colossenses diz assim: a carta de acusação que era contra nós foi cravada. A carta de Amã foi cravada na cruz. E é interessante o seguinte, irmão, que lá na cruz Jesus é cravado e o sangue foi passando pela carta, molhando as letras da carta. Aí Paulo diz: